Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Você já deu bom dia para quem está perto de você? Glória a Deus. Um bom dia para você que está em casa nos acompanhando. O Espírito Santo vai falar poderosamente nesta manhã. Glória a Deus. Tem uma palavra para liberar sobre a sua vida, um texto muito, mas muito conhecido. Está em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Quem aqui tem acompanhado as ministrações lá de Santa Isabel, faz assim, toda quinta-feira eu tenho ministrado lá e postado no meu canal no YouTube. Assista, está sendo bênção para muitas pessoas. Tem gente que acompanha lá no Maranhão, né, Nilza? Cadê a Nilza? A Nilza tem uma amiga, uma pessoa que já congregou aqui na nossa igreja há muitos anos atrás. E ela lá no Maranhão está acompanhando. Está sendo bênção na vida dela. Tem gente que acompanha até em outros países. E às vezes os irmãos daqui da comunidade não recebem a palavra. Então, se inscreva, né? Se inscreva lá no canal ap.adailton Santos. Receba a palavra. É uma ferramenta que a gente tem usado lá em Santa Isabel para a gente consolidar os novos convertidos. Se alguém falta no culto, ele vai receber na casa dele a palavra, quer dizer, através, né, da internet. E depois eles ficam comentando, né, como aquela palavra foi bênção para eles. Tem gente que chega a assistir 2, 3 vezes. E isso está trazendo também um crescimento, um amadurecimento. Então nós temos uma ferramenta que, infelizmente, muitos não estão utilizando. Vai ser bênção, faça isso. Vocês já abriram aí Ezequiel capítulo 37, versículo 1? A palavra do Eterno nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Feche teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, aqui está a tua palavra, e nós sabemos o poder que ela tem. Então, Senhor, aplica ela aos nossos corações, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo. Diga amém. E aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema da mensagem deste domingo: transformadores de vales. Transformadores de vales. A Bíblia, ela fala muito sobre vales. Vales sombrios, né? Aqueles vales obscuros que a gente tem que enfrentar. Ela vai falar, como eu já disse, vários tipos de vales. Mas uma coisa que nós devemos fazer é nos posicionarmos diante dos vales que vão surgindo
na nossa frente. Pode ser um vale de enfermidade, pode ser um vale de desemprego, pode ser um vale de um problema familiar. Não importa, nós somos transformadores de vales. O que você é? Isso. Antes de entrar nessa palavra, eu comentei no culto das 8, aquele texto bíblico que vocês também já conhecem, 2 Reis capítulo 3, aonde vai narrar uma experiência, né, que 3 exércitos se uniram contra os moabitas, e ali eles foram para a batalha, só que faltou água. Eles pegaram o caminho do deserto, e por faltar água, eles entraram em desespero. Tinha um servo de Deus, o rei Josafá, e ele diz: não tem um profeta de Deus? Aí falaram: olha, tem alguém que deitava água nas mãos de Elias. E chamaram lá Eliseu, e Eliseu disse: façam muitas covas neste lugar, porque assim diz o Senhor, vocês não vão escutar barulho do vento, nem o som da chuva, mas esse vale vai ficar cheio de água. E de fato, quando foi no momento da entrega da oferta, surgiram águas que vieram descendo, e foi passando por aquele vale e mudou aquela geografia. E aonde tinha as covas ficaram cheias de águas. Então nós podemos, através da palavra de Deus, mudarmos os cenários, as geografias, né? Nós encontramos também no Salmo de número 84, abra aí comigo, Salmo de número 84, versículo de número 5, vai nos dizer assim, ó: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ou vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Você está entendendo, queridos? Aquele que tem o coração aplanado, o caminho do coração, aquele que já teve a sua geografia mudada aqui dentro, ele vai poder transformar a geografia do lado de fora. Ele vai transformar o vale árido, seco, num manancial de bênçãos. Aí nós vamos para Ezequiel, né? Ezequiel 37, aonde Deus revela o projeto dele. Não foi só para aquela época de reavivamento, mas é uma mensagem também atual para os nossos dias, porque o Senhor quer que a igreja dele tenha esse entendimento, sabe, de mudar, de transformar as geografias. Eu não sei em que geografia você está inserido, de problemas, mas eu sei de uma coisa: você pode transformá-la através do poder de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. E o Senhor, ele vai mostrar que ele tem urgência. O texto vai dizer no versículo 1, voltando lá para Ezequiel 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. O profeta não pediu para Deus, dizendo: Senhor, me leva nesse vale. Não, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou, e me colocou, e me deixou num vale cheio de ossos secos. Depois nós vamos entender que não estavam somente secos, estavam sequíssimos. É neste ambiente que se encontra o mundo sem esperança. Você talvez já deve ter encontrado pessoas assim, sem esperança, sem perspectiva de vida. Assim se encontrava Israel, por causa do afastamento dele das coisas de Deus, por esse distanciamento, esse esfriamento, o envolvimento com o pecado, com a rebeldia, fez com que ele abandonasse os preceitos de Deus e foi levado para o cativeiro. E lá no cativeiro, eles confessam que eles estavam sem esperança. Por isso que Deus revela este vale de ossos secos.
pega o profeta e coloca ele no meio do vale de ossos secos. Escute o que eu vou dizer para você. Deus vai tirar você do lugar comum para te levar para um lugar onde Ele vai operar o sobrenatural dEle. O lugar comum é a nossa zona de conforto. É o lugar onde a gente está tranquilo, sossegado, não tem problema, né? As coisas estão acontecendo. Mas quando Deus quer usar os filhos dEle para mudar as geografias, Deus pode colocar você dentro de uma empresa aonde você diz: mas Senhor, misericórdia, só tem macumbeiro neste lugar, só tem gente que é viciada em drogas. Aí eu pergunto: você é o que mesmo? Diga: transformador de vales. Se Deus colocou você em um lugar assim, saiba de uma coisa: não é para você correr de lá, porque você tem 3 opções: ou corre de lá, ou permanece, mas você permanece de uma maneira tanto faz como tanto fez. Você já viu expressões assim? Uma expressão assim? Uma pessoa indiferente. Ou você fica no vale, ouvindo a voz de Deus, o comando de Deus, e através da palavra do Senhor, do seu testemunho, a geografia vai ser mudada. E aí, você vai fazer o quê? Vai correr? Vai ficar de uma maneira indiferente no vale, não se preocupando com as pessoas, com o destino eterno delas? Ou você vai estar na unção, no poder do Espírito Santo, sendo instrumento, sendo boca de Deus neste ambiente, para mudar a geografia? Quem crê diz amém. Glória a Deus. Irmãos, pensa numa pessoa que gosta de desafio. Eu gosto de desafio. Se eu não fosse uma pessoa que gostasse de desafio, eu continuava morando aqui em Guarulhos. Muito mais cômodo, está só pregando. Lá a gente está evangelizando. Lá a gente está fazendo, além de célula, discipulado. E não abandonamos aqui, estamos fazendo aqui também, né? Mas lá a gente está quebrando pedra. É um trabalho novo, onde exige muito de você. Mas eu já vejo aquele lugar tomado pela glória de Deus. Todas as vezes que a gente volta para casa, quando vai chegando no portal da cidade, nós já estamos com a linguagem profética, que aquele lugar vai ser um lugar de avivamento, onde as famílias se chegarão ao Senhor, onde haverá uma mudança, queridos. E nós estamos já contemplando o que Deus está fazendo naquela terra. Amém. Nós inauguramos um novo ponto lá, né? Um novo espaço, sabe, uma nova igreja. Os vizinhos estão chegando. Tem gente até do outro lado do município de Santa Isabel. Eu acredito que uns 5 a 6 quilômetros de distância da igreja, não na cidade, na zona rural. Um casal que foi convidado por uma pessoa que teve também a sua geografia mudada, que outrora era uma pessoa envolvida com tantas coisas erradas deste mundo. Mas quando a palavra entrou, a geografia aqui foi mudada, e agora está sendo um transformador de vales. Convidou esse casal, e esse casal, na hora que eu fiz o apelo, estava com a mão levantada, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Nós podemos mudar as geografias ao nosso redor, mas isso só vai acontecer se acontecer primeiro aqui, no nosso coração. Você tem que saber quem você é em Deus. Amém. Diga graças a Deus. Então Deus, Ele tem pressa. Ele pegou o profeta, colocou lá no meio do vale de ossos secos, e a Bíblia diz que Deus fez ele andar. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: meu irmão, Deus vai fazer você andar. Deus não chamou você para ficar apenas consumindo o culto, ficar sentado apenas ouvindo o culto dia de domingo. Não, aqui é um lugar onde você recebe uma palavra de destino, mas é lá fora que você vai mudar os vales. É lá na faculdade,
na empresa, escola, na sua casa, que haverá essa mudança, essa transformação da parte do Eterno. Somente quem crê se expressa e aplauda o Senhor. E o cenário não é agradável. Eu creio que o cheiro também não deva ser agradável. O profeta não foi levado a um jardim. Ele não foi levado a um lugar bonito, atraente, mas um lugar onde só tinha ossos secos. Imagine crânios por todo canto, ossos espalhados. E naquele ambiente, o Senhor pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu quero que você, por um instante, pense em alguém da sua família, pense em alguém, um amigo teu, pense numa pessoa lá da empresa, que você sabe que está com a vida toda destruída, um verdadeiro vale de ossos secos, e você está escutando a voz do Senhor dizendo para você: filho do homem, poderão viver estes ossos? O profeta, vendo todo aquele cenário de morte, ele disse: Senhor, tu sabes. Ele deixa a porta aberta para a ação divina. Nós somos facilitadores, nós somos pessoas levantadas por Deus para mudarmos as geografias. Não podemos ter dois discursos, precisamos ter uma linguagem alinhada com a palavra do Eterno, porque às vezes a gente está dizendo sim quando é para dizer não, e é não quando é para dizer sim. Você não pode ser contraditório na sua fé. Acredita no que você está vivendo, que você está falando, e não fique dizendo: como é difícil, é difícil, é difícil. Ora crê, ora não crê. Não, eu já falei para vocês numa ministração passada aqui, uma palavra que a gente baniu do nosso dicionário. Diga: é um desafio. Amém? Então, essa pessoa que você pensou nela, pois é, creia, e comece a orar constantemente, e declarando a palavra de Deus sobre a vida dela. Depois você vai se surpreender quando ela estiver aqui do seu lado, louvando e exaltando o nome do Senhor. Você crê dessa maneira? Glória a Deus. Olha o que diz aí o versículo de número 3. Versículo de número 3. Só para confirmar o que a gente já falou aí. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Aí o versículo 4, disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui está a chave, o segredo. Ouvi a palavra do Senhor. Oh, queridos, quando a gente passa a escutar a palavra de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. Alguém que você diz assim: esse daí não presta, é um drogado. Não fala mais isso não. É uma ovelha que precisa de um pastor. É alguém que precisa ser transformado pelo poder de Deus. E quando você libera a palavra de vida, você pode não estar vendo nada, mas continue falando. Não deixe os teus olhos te enganar. Não, porque a fé vem, não é por aquilo que você vê, é por aquilo que você escuta. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai trazendo essa mudança. É o seu discurso profético, baseado na palavra de Deus, aonde você olha e vê aquele cenário caótico, mas você está dizendo, está profetizando aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 7. O verso 7 nos diz assim: então profetizei segundo me for ordenado, e quando eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aqui está o início do processo de mudança do vale.
de ossos secos. No momento que você obedece ao chamado de Deus e você está ali profetizando, o texto vai dizer: houve um grande ruído, e os ossos começaram a se mexer, e começaram a cada osso procurar o seu osso do mesmo corpo ali, do mesmo esqueleto, e eles começaram a se juntar. Houve diga comigo, agitação. No momento que você começa a orar e a profetizar sobre a vida de uma pessoa, declarando que aquela situação vai mudar, e você persiste, porque a Bíblia diz: batei, batei, abri-se-vos-á. Então você está lá, você está lá orando, clamando e declarando a palavra de Deus, que essa mudança vai acontecer. Você vai perceber uma agitação. E é comum a pessoa que você está orando, ela ficar nervosa, agitada. No mundo tem um discurso que é assim, né? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Você já ouviu isso? Nós não falamos essa linguagem, mas quanto mais você ora, mais as coisas parecem que ficam agitadas. Mas é processo, início. Não é para você desistir, é para você continuar. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 8, verso 8 vai dizer assim: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. O processo continuou, e agora apareceram carne, nervos, os tendões, e a pele foi cobrindo. Os corpos já estavam agora todos formados. O cenário já não era tão feio, não era assustador, mas está tudo perfeito agora, os corpos, tudo. É nessa hora que muitas pessoas baixam a guarda. Elas estavam em guerra, elas estavam em oração, mas já estão se dando por satisfeitas. Porque a pessoa que você estava orando, ou as pessoas, você diz: meu Deus, como essa pessoa mudou, não é? Ela está diferente, parou de beber, parou de usar drogas, não está chegando mais de madrugada em casa. Aí muitos crentes param de orar, já estão satisfeitos, mas ainda estão mortas, não estão vivas diante de Deus. Então, não se deixe enganar por aquilo que você está vendo. É para você continuar, porque o projeto de Deus é levantar um exército poderoso. Não é só as pessoas estarem libertas do álcool, das drogas, não, de ser uma pessoa agressiva. Isso tudo faz parte, mas não é o final. O que Deus quer é que essas pessoas fiquem de pé, se ponham de pé. Em versículo de número 10, quando vai dizer assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então, como foi com Israel, Deus quer que seja também com a igreja. Nós vamos contemplar, nós vamos nos alegrar com o exército de Deus se posicionando de pé, pronto. O exército que outrora estava morto, outrora estava destruído, mas agora está de pé. Amém? Eu volto ao início da mensagem: se a geografia do coração for mudada, você vai ver Deus levantando pessoas a cada dia, pessoas apaixonadas pelo Senhor, pessoas que vão abraçar a mesma causa que você. Você crê assim? Você crê que Deus vai te usar para ser esse transformador de vales? Eu quero orar neste momento só pelas pessoas que querem ser transformadores de vales, que vem aqui à frente. Deus vai te dar mais unção, mais poder, vai te capacitar, mais ousadia, mais intrepidez. Porque tímido como eu era, estar aqui falando para vocês, isso é coisa de Deus, irmãos. Então Deus vai levantar uma geração poderosa, cheia do Espírito Santo. Aleluia. A empresa onde você trabalha vai ter mudança, em nome de Jesus. Na escola, na faculdade,
Você não tem ideia o cenário que está a educação, a situação que está na educação brasileira, queridos. O nível de malignidade, de pecado. E muitos crentes já chegam frios lá, então morre de vez, espiritualmente falando. Mas aqueles que o Senhor está levantando, entrando nestes cenários, não vai se corromper, mas Ele vai mudar a geografia. Amém. Toda a igreja de pé, coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore por você mesmo. Agora você não vai orar por ninguém, você vai orar por você mesmo, porque só muda os vales quem tem o vale do seu coração mudado, transformado. Qual a área da tua vida que precisa ser aplanada, alinhada? Qual a área da sua vida que ainda tem caminhos tortuosos? Que neste momento você venha refletir, se humilhar, pedir perdão ao Senhor, porque o que Deus vai fazer é algo muito grande na sua vida. Quando a gente se arrepende diante de Deus, a Bíblia vai nos dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somente com o coração limpo, lavado no sangue de Jesus, nós podemos levar essa transformação para a vida das pessoas. Você vai ter experiências com Deus, de orar e as pessoas serem curadas, de colocar a mão e espíritos manifestarem. Você vai ter autoridade para expulsar. Você não vai correr do vale de ossos secos, não. Você vai encarar de frente o problema e vai dizer: vale, chegou um profeta de Deus neste lugar. Eu não vou me acovardar, porque Deus me chamou para isso. Levante bem alto as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa que está, meu Deus, clamando a Ti, Senhor, por uma mudança, por uma transformação. Essa pessoa, meu Deus, que tem contemplado diariamente este vale de ossos secos, mas que recebeu a rema do Senhor nesta manhã e que vai lutar contra isso e vai liberar a palavra, o decreto profético, a linguagem profética. Ah, Senhor, nós cremos na mudança desse cenário. Nós cremos, meu Deus, aonde havia morte haverá vida, aonde havia, meu Deus, morte, meu Deus, haverá vida. A vida de Deus vai entrar, a vida de Deus está chegando, em o nome de Jesus Cristo. Esse cenário começa a mudar, ele começa a mudar, ele começa a mudar, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Veja a sua família sendo mudada, veja a sua família sendo transformada, veja Deus agindo através da sua vida, em o nome de Jesus. Isso vai acontecer. Pega essa palavra, guarda no teu coração e libera sempre a palavra profética, no nome de Jesus. Que venha o Espírito, que venha a vida, que venha no nome de Jesus. Diga amém. Diga obrigado, Senhor, porque a geografia do meu coração foi transformada, e a geografia desta cidade aonde eu habito será transformada no nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, volte louvando a Ele. Graças a Deus, graças a Deus. Amém.